Estamos de volta. E aí eu estava falando principalmente da atenuação. Vamos falar que é um sintoma muito grave que a gente sempre tem que estar de olho ali quando vai fazer qualquer instalação. Vai fazer a instalação de uma internet sem fio aí na tua casa? Escolha um lugar distante de paredes, distante principalmente de equipamentos eletrônicos, da parte de energia e da qualquer espelhamento que você tiver ali. Se você for pensar, eu vou colocar, ele passa perto ali da eletricidade, dos cabos de eletricidade. Não é questão de você vai perder o seu aparelho porque vai acontecer um curto-circuito. Não, é porque qualquer campo, qualquer cabo de eletricidade, um fio de eletricidade, até mesmo esse fio aqui que vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui do microfone, esse fio aqui, só não estou vendo ele causando ali, ele criando esse campo eletromagnético, mas ele cria. Então todo e qualquer eletricidade que passa, ela gera, todo campo elétrico gera até um campo eletromagnético, magnético, e aí isso causa essa interferência. Então sempre que você for fazer qualquer instalação de rede sem fio, você tem que ter essa visão da proximidade. É por isso que vocês podem perceber o seguinte, vocês aí que vez e outra acompanham esses gamers em campeonatos, vocês já perceberam que normalmente o mouse que eles utilizam, até mesmo o headset, o fone que eles utilizam é cabeado? Já perceberam isso? Nossa, esse cara aí ele está sendo patrocinado aí por uma empresa, ele poderia comprar ali um mouse sem fio, né, bem mais estiloso, um teclado sem fio, mas é justamente para que não aconteça interferência nenhuma, porque essa interferência, mesmo que funcione, continue a funcionar meu teclado, o meu mouse está tudo funcionando, mas existe ali uma perda, uma atenuação ali, um sinal batendo no outro, se eles estiverem perto da mesma faixa. É muito arriscado para, no caso deles, que eles não podem perder ali nem segundo nenhum durante a sua jogatina, pode interferir até mesmo fazendo com que ele perca aquela partida, então eles acabam fugindo desse tipo de equipamento, já para não acontecer de modo nenhuma interferência nesse caso. Bora voltar aqui para a nossa apresentação. E aí eu estava falando aqui dos vários efeitos, vários tipos de efeitos que existem dentro da radiofrequência. E eu estava falando da atenuação. Existem os efeitos contra os obstáculos. A gente vê que existe a reflexão, como já falado, e o caso aqui também do espalhamento. Ocorre quando o meio no qual a onda viaja possui obstáculos com dimensões muito menores e se comparados com o comprimento de ondas do sinal. A reflexão é difusa e a onda é refletida em várias direções. Então isso aqui é algo como um facho, um espectro, como a gente entende a questão sobre a radiofrequência, principalmente quando a gente vê que a radiofrequência ela tem ali algo bem próximo ao que a gente vê na luz. E a radiofrequência, aquele raio emitido, ele pode sofrer esse espalhamento. Vamos lá, me mostra aí algo como esse espalhamento que pode acontecer aí no mundo real. Você está recebendo ali algo como a sua rede internet móvel e próximo à sua casa tem muitas árvores, muitos pés de manga, sofre a interferência. A TV lá de casa, o sinal digital da minha TV também fica ruim, porque tem muitas árvores, pé de manga para tudo que é lado, porque está sofrendo ali o chamado espalhamento. O sinal que está chegando, que vai ser capturado pela antena da sua casa, ele sofre também esse espalhamento. Não é à toa que talvez vocês já tenham visto isso aí no mundo, que quando qualquer instalador de antena parabólica vai fazer a instalação, ele olha quantas árvores tem próximas, se existe alguma coisa ali, havendo ali a interrupção de sinal. Principalmente naquelas antigas antenas, aquelas antenas teladas que pegam sinal direto da antena, não somente via satélite. Então tudo isso é olhado, tudo isso aí é visto aí se existe algo que possa gerar o espalhamento. E temos também a refração. A refração é um desvio sofrido por uma onda de rádio ao passar por meios de diferentes densidades. É o mesmo fenômeno que ocorre com a luz ao penetrar numa superfície de água. Vapor de água, gotas suspensas, mudança na temperatura e pressão do ar podem causar a refração. A refração, este daqui, é justamente
o efeito que você sofre quando está chovendo. Vocês já perceberam? Está chovendo. Ah, está chovendo aqui, a transmissão do canal fica mais ruim, a qualidade ficou ruim. Ah, está chovendo, eu não estou conseguindo pegar a rádio. A rádio aqui, gosto de escutar uma musiquinha, está ficando ruim. Televisão também, mesmo com a televisão digital, alguns canais ficaram também embaçados, ficaram ruins. Pois é, a refração, é esse efeito aí que causa isso. Em tempos chuvosos, em tempos onde temos o vapor de água, mesmo, não, parou de chover, mas está tudo nublado, acontece a tal refração. E temos a difração, é o desvio da onda do rádio ao redor de um obstáculo. Uma onda de menor intensidade é formada com uma característica de direção diferente da original. Então é aquela reflexão, mas naquela reflexão que aconteceu, acontece a chamada difração, ou seja, a onda continua, mas gera-se uma nova onda. E essa nova onda difratada, ela tem ali tamanhos diferentes, ela tem amplitude diferente. Então isso acaba criando até mesmo uma lentidão, principalmente em redes sem fio, redes de internet, ela é das piores que acontece. Você ter algum obstáculo que não deixa a rede chegar até você, o sinal chegar até você, isso é mais perceptível. Você pode fazer ali algo como criar uma amplitude, colocar uma nova antena para ter ali, receber o sinal e reenviar. Agora, no caso de uma onda difratada, essa onda ela é gerada ali. Mesmo que você crie uma nova antena para fazer uma reflexão daquele sinal, retransmitir aquele sinal, a onda difratada vai estar ali. Então vai ter duas ondas ali, uma diferente da outra, que acaba agindo como interferência. Então ela é uma das piores aí no mundo das redes sem fio. Temos também a absorção. O sinal de RF, da radiofrequência, atinge um objeto e é absorvido pelo material sem atravessar, refletir ou contorná-lo. Gente, essa daqui é uma das mais difíceis de perceber. E pode ser o caso, que eu dei o exemplo agora há pouco, de você ter na internet na sua casa, colocou um access point, mas toda vez que você vai para o teu quarto, lá você não consegue pegar a internet. É só naquele quarto, parece uma coisa assim de outro mundo. Na casa toda, até no quintal, que está mais longe, pega, mas no seu quarto não pega. Você sabia que pode ser até mesmo a tinta que foi utilizada para pintar a parede do seu quarto? Pode ser mesmo, somente isso. Pode ser até o material de algum equipamento, alguma coisa que você tem no seu quarto, como por exemplo, você colocou um guarda-roupa no seu quarto. Pode ser o material, até a tintura, a tinta que está ali, como foi pintado aquele produto, aquele móvel foi pintado, pode estar fazendo a absorção. Ele nem está refletindo, ele está absorvendo, não deixa passar. E aí esse daí também pode estar acontecendo nesse caso. Pessoal, bora falar um pouco agora sobre o telefone fixo. Já que eu falei muito sobre as comunicações móveis, eu vou adentrar mais sobre esse assunto, a gente tem que ver a sua origem, o telefone fixo. O telefone fixo é formado por uma base e por um fone conectados entre si por um fio. Quando a pessoa fala ao telefone, o microfone transforma o som da voz em um sinal elétrico, que em seguida sai da base através do fio. A partir daí, a forma como o sinal viaja varia, isso aí depende aí, mas o telefone fixo ainda é desse jeito. As redes de acesso são normalmente construídas utilizando cabos de fio metálicos, em que um par é dedicado a cada assinante. Este par, juntamente com os recursos da central dedicados ao assinante, é conhecido como acesso ou linha telefônica. Então, hoje em dia, até as pessoas estão deixando muito de utilizar telefones fixos, porque é muito o telefone móvel, o celular, ele ficou bem mais barato, bem mais acessível à população. E além de te dar aquele conforto de você pode levar seu telefone para qualquer lugar, ao invés de ter um fixo ali na casa. A gente ainda vê principalmente em empresas, telefones fixos, mas ele se perdeu muito com a utilização da internet, que não ficou mais presa somente ao uso das redes de telefone fixo, que era a utilização do cabeamento dos telefones fixos. Com as novas tecnologias, como o uso até da fibra óptica, esse ficou-se até mesmo não é necessário mais utilizar um telefone fixo. Você pode ter, eu acredito que muitos de vocês, talvez até a maioria, tenham em casa
internet, que tenha internet, não tem telefone fixo. Não precisa de telefone fixo. E antigamente era obrigado a ter os dois, porque a internet viajava pelos fios do telefone fixo. Então o telefone e a telefonia fixa hoje em dia funciona principalmente desse modo. Você tem um telefone ali na rede de acesso em sua casa, através de cabeamento é chegado até essa central, e a central envia via satélite, normalmente a utilização de via satélite, envia esse sinal que é recebido pela central de destino e repassa ali para o destinatário. Então, normalmente é desse modo que funciona. As ondas eletromagnéticas foram primeiramente descobertas como meio de comunicação no final do século XIX, a gente já falou isso. Os primeiros sistemas a oferecer sistemas de telefonia móvel, telefone de carro, foram introduzidos no final dos anos 40 nos Estados Unidos e no início dos 50 na Europa. Esses primeiros sistemas celulares eram muito limitados quanto à mobilidade e serviços com baixa capacidade e má qualidade de voz. Além disso, os equipamentos eram pesados, caros e sensíveis à interferência. Devido a isso, havia menos de 1 milhão de usuários de telefonia móvel no início dos anos 80 em todo o mundo. Essa história a gente já contou, falei até que os primeiros, podemos dizer que telefones sem fio eram utilizados até mesmo dentro de carros das polícias lá em Seattle, né? Divisões do sistema telefônicos. A gente tem que começar agora a fazer as divisões para entender como funciona o sistema telefônico e como isso afeta a internet. Rede de comutação. Lembrando que cada uma desses tipos de rede que eu vou falar agora, dessa infraestrutura que eu vou mostrar agora, vou falar um pouquinho agora, vai ser aprofundado esse conhecimento na nossa próxima aula, que a gente vai falar justamente sobre a transmissão de dados. Redes de comutação. Equipamentos necessários à seleção do caminho que possibilita a comunicação entre usuários. Ou seja, a rede de comutação que forma essa rede de comutação é todo aquele equipamento que vai selecionar o caminho para enviar ou receber dados. Então a gente pode dizer que dentro de uma rede, algo como um hub, um switch, aquele aparelhinho que tem vários cabos ligados que conecta aos vários computadores dentro de um laboratório, ele faz parte da rede de comutação. Rede de acesso, suporte físico necessário para a comunicação. Podemos dizer que esse aí seria o ponto final. Seria justamente aquele ponto, o telefone, ou o caso do microfone, algo que é o início, recebendo ali o dado inicial e enviando, e o outro ponto, o destinatário que recebe. Rede de transmissão, suporte físico ou não, que permite a propagação da informação. Essa rede de transmissão, ela pode estar conjunta ali com antenas, pode ser visto como todo o cabeamento que interliga toda a rede de comutação. Infraestrutura para sistemas de telecomunicações são sistemas secundários que fornecem apoio aos equipamentos de transmissão e comutação, como, por exemplo, o sistema de energia que alimenta eletricamente as partes, componentes dos outros sistemas. Então, isso também faz parte. Eu posso pensar que a internet na sua casa, que chega por fibra óptica, ela é recebida ali no access point e ele joga o sinal ali para toda a sua casa que você recebe a internet, correto? Certo. Mas você precisa de eletricidade para isso. Então, a rede elétrica também faz parte também desse nosso sistema de internet. O Samuel Alisson, ótimas explicações, professor. É isso aí, ó. Mantenha-se firme aí, vamos aprender, vamos aprender. Eu quero que vocês aprendam cada parte dessa nossa rede, para que quando eu começar a explicar cada pedacinho, access point, o que é, como faz a configuração, o que é um modem, para que vocês entendam isso, para quando vocês chegarem naquela vaga de trabalho, aí na sua cidade, um provedor quer trabalhar com isso, faça. Não, Rildo, eu não vou trabalhar com rede, eu não vou trabalhar com provedor, mas dentro da tua casa, tenho certeza que tem um access point. Se tem internet sem fio, tem um access point. Sabe fazer a configuração? Ou precisa ligar para alguém? Ah, vou ligar para o técnico aqui, do instalador, para ver aqui por que a minha internet caiu. Que nada, você vai lá e entra e vê isso. Vocês vão ver só que até o final dessa nossa disciplina vocês vão entender tanto que muita coisa que parece difícil, vocês vão ver que é muito fácil no mundo de redes. Vamos falar da telefonia móvel agora. Vamos adentrar na telefonia móvel.
expansão do serviço móvel celular. A primeira fase, ocorreu a expansão para suprir a demanda reprimida pelos serviços da telefonia fixa. Telefonia fixa, gente, isso aí é muito tempo atrás, aí eu vou dizer porque eu era até criança nessa época aí, que a primeira fase era onde poucas pessoas tinham telefone fixo. Era muito caro, muito caro. Por mais que dissesse, já existiam redes de comutação, não era necessário ter nem mesmo uma telefonista ali para transmitir o seu dado, para sua ligação para outra pessoa. Mas mesmo assim era muito caro. Em certos bairros não existia nem a possibilidade de ter ali a telefone fixo. Eu lembro meus primeiros acessos ao mundo da internet, quando eu finalmente consegui que chegasse a internet à casa dos meus pais, quando a gente conseguiu isso, a gente teve que esperar uma média de 6 meses para que essa rede fosse instalada em nosso bairro. Imagina só, já existia telefone fixo na casa dos meus pais, mas a gente não tinha internet porque ainda tinha que melhorar essa rede de comutação. Então esse é o grande ponto aí, essa primeira fase, que era essa transformação, essa passagem aí na telefonia fixa. Na segunda fase, houve o crescimento se deu pela forte popularização desse serviço através do modo pré-pago, no qual um assinante não paga pela assinatura básica do seu serviço, e sim pelo tempo de uso na forma de créditos de minutos de conversação. Gente, parece muito comum hoje em dia, você tem o seu celular, você coloca um chip nele, e aí você vai lá, coloca mensalmente, coloquei 300 minutos de conversa, de fala, tenho direito também de ter 4 GB de internet. Os pacotes aí que a gente vê nessas empresas como a Vivo, a TIM, a gente vê desse jeito aí. Mas isso antigamente, no início, não era assim. Se você tivesse uma rede, seja ela, vamos pensar no telefone fixo. Se você mandou instalar uma rede de telefone fixo na sua casa, você tem que pagar uma taxa todo mês e acabou. Você pagava o a mais, mas você tinha que pagar uma taxa quanto aquilo. O seu telefone celular. Eu não coloquei crédito esse mês, não coloquei nada. O que acontece? O que acontece é que vai expirar ali, passa o seu mês, e aí você não vai ter mais créditos. Mas acontece alguma taxa que você tem que pagar? Não, você não vai ter que pagar taxa nenhuma. Por quê? Porque a gente paga por tempo de uso. Então esse modo, essa assinatura que mudou, que você paga por uma quantidade, se transformou de algo muito melhor. Eu sou uma pessoa que utiliza pouco telefone em ligações. Utilizo até pouco quanto a isso. Mas se fosse no estilo antigo, no método de assinatura, de planos, eu teria que pagar a mesma quantidade que uma outra pessoa que liga ali horas e horas. Por quê? Porque eu estava ali pagando pela linha, pela rede. Terminal móvel. Funciona através de um sistema de comunicação sem fio. Isso aqui eu já falei dessas gerações na aula passada. Tá? A gente saiu definindo cada uma delas. Então vamos tentar ser um pouquinho mais rápido na de hoje, porque a gente já falou dessas gerações aqui. Eu vou focalizar na 5ª geração hoje. Primeira geração, sistema analógico, baixa capacidade e era bastante vulnerável à clonagem. Por quê? Porque o que fazia um telefone? Se alguém pegasse esse seu telefone para fazer uma clonagem, era muito fácil, porque não tinha nada que conectava você, que ligava você, pessoa, àquele aparelho, porque aquele aparelho era levado, quem tivesse ele era o dono daquela rede. Segunda geração, o sistema passou a ser digital. Com a questão de ser digital, pôde-se aumentar muito os assinantes, os usuários nessa rede. E por esse motivo ela cresceu muito. Ou seja, com o sistema digital, a gente conseguiu ter uma maior capacidade de uso de linhas ali, de transporte de dados. Inclusive, a segunda geração, vocês devem lembrar disso, eu falei na aula passada, segunda geração, ela tem a primeira transmissão de dados. Primeira geração, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, ela não tinha transmissão de dados, era só voz. Você comprava um celular, era celular, tá? Nome celular, não era smartphone. Smartphone é um conjunto de gadgets, de ferramentas. O celular da primeira geração, você só ligava e recebia ligação, só isso. Já a segunda geração, não, essa daí você pode transmitir dados. Muitos dados? Não, só um SMS.
só uma pequena mensagem de texto. Mas já era alguma coisa, era o início da internet ali dentro dos celulares. Inclusive a segunda geração, ela nasce junto com a revolução da internet ali na década de 90. Vocês lembram disso que eu falei na aula passada? A internet da década de 90, ela recebeu novos protocolos, HTML, e virou aquela internet com movimento. E aí isso começa a ser levado também aos dispositivos móveis. Aí, primeira geração, telefones antigões. Então a gente tem ali, vamos fazer essa reprise ali de cada um deles. Primeira geração analógico. Protocolo que se era utilizado ali, o AMPS, ele era um protocolo de uso único, de uso junto a analógicos, sistemas analógicos. O AMPS evoluiu na segunda geração, passando a ser utilizado de forma digital, e aí com isso é criado o transporte de dados. Também junto, na segunda geração, foi especificada a evolução da AMPS para o TDMA, CDMA e o GSM. Gente, cada um desses aqui, quando eu estiver falando, por enquanto é só nomes, tá? Por enquanto só nomes. Quando a gente estiver começando a falar sobre protocolos, aí eu vou voltar um pouquinho para eles e vou sair dizendo, olha, o TDMA, ele funcionava utilizando um protocolo que tinha um cabeçalho diferente. Aí eu vou explicar passo a passo. Tá? Mas por enquanto vamos só guardar os nomezinhos, vamos só entender os nomes para a gente perceber a evolução de cada geração. Então na primeira geração a gente tinha basicamente um protocolo de uso. Já na segunda geração a gente teve pelo menos 5 protocolos que fizeram sucesso, porque foram mais do que esse, tá? Mas esses aí foram os que fizeram sucesso. TDMA, CDMA e principalmente o GSM. O GSM que ainda hoje muito utilizado. O GPRS foi uma transição, é chamada até do Internet 2.5, e foi a criação daqueles primeiros usos das redes chamadas WiMAX. A gente vai falar mais ainda delas ainda, já expliquei um pouco sobre ela, mas vamos falar mais ainda. E o Edge, vocês sabem aí, olha só a primeira letrinha do Edge. Edge, segunda geração. Quando o seu celular, você está tentando conectar à internet e aparece aquele Ezinho, e a internet fica tão sofrida, porque você já está saindo até da cidade, vamos dizer assim que você está viajando da sua cidade, indo para o litoral, indo para outro lugar, ou indo para o interiorzinho, e aí a internet do seu celular fica ruimzona, e aparece aquele Ezinho de conexão. O Ezinho é esse bem aí, gente, do Edge. O Edge, ele seria justamente essa internet da segunda geração, quase chegando à terceira, mas que a transição de dados era mínimo, o transporte de dados para ela era mínimo. Então, por isso que ela fica tão ruim, mas ainda existem essas redes. Da mesma forma que chegou o 5G, e o 4G não vai morrer, muito menos o 3G, elas vão continuar, todas elas vão continuar aí, porque o 5G não veio para matar as outras, mas ele veio para adicionar novos meios de conexão. Por isso que a gente continua ainda com as outras. E aí o Edge está aí, ele existiu ali na segunda geração. O Edge, ele é uma passagem, tá? Ele é uma passagem, porque por muitos países dizem que ele existe uma controvérsia, ele já é chamado da terceira geração. A terceira geração, o MTS e o HSDPA. Olha o Hzinho, gente. Vocês já perceberam que algumas vezes a sua internet também fica ruinzinha e aparece um H? Lá do lado da anteninha aparece, quando é um E, que fica horrível, aparece um H. O H mostra que você está conectado no 3G. Você está conectando ali no 3G. Você está utilizando o protocolo HSDPA da terceira geração. Aí a passagem, eu vou falar um pouquinho ainda do quarta geração, que utiliza o LTA, o protocolo LTA, mas aqui só para dar um refresh aqui, um refresh na nossa memória, relembrar o que a gente viu. Primeira geração, telefones antigões ali, principalmente iniciado ali em 1983, onde somente voz, utilizava só voz. Segunda geração, a gente vem ali as conexões como o GSM, onde você pode mandar mensagens, utiliza-se já dados, transportes de dados.
não é internet, transporte de dados. Ah, eu não consigo acessar sites. Não, eles não tinham isso ainda, eles não tinham essas ferramentas para isso. Chegou a terceira geração, aí a gente já tem acesso à internet e todo o aparato anterior. E aí a gente pode dizer que os celulares começaram a ser chamados de smartphones, que vem um nome justamente na reunião de várias ferramentas. São as várias ferramentas, os gadgets, eles aparecem na terceira geração. Quarta geração, a utilização agora com a evolução do fluxo de dados, a utilização do LTE. O fluxo de dados pôde aumentar, a velocidade da internet acessada nos celulares aumentou, e aí foi possível acesso a vídeos. E a quinta geração aí, que a gente vê, além de todo o restante o uso da internet em alta velocidade, vídeos agora em muita qualidade, Ultra HD, voz, envio de dados, a gente também tem a utilização da chamada inteligência artificial e a casa conectada, o IoT, a internet das coisas. A gente faz também a conexão desses vários aparatos. Você consegue muito mais fácil ter acesso a diversos dispositivos. A gente pode dizer, eu já cheguei a falar isso, a grande diferença do 4G para o 5G, a gente fala muito do aumento de velocidade. Realmente, o aumento da velocidade é grandioso, é assustador. Mas a grande coisa que vem com o 5G não é somente isso. Eu chego a apontar que não é a principal vantagem que o 5G traz. O 5G traz a vantagem de várias conexões. Ele aumenta a quantidade de conexões. E do que isso tem de importância? Imagina o seguinte. Cada pessoa, para acessar a internet, ele precisa ter um endereço. Para você estar acessando um computador, você tem um endereço. E assim, cada pessoa tem um endereço, mas existe uma limitação máxima. Existe um número máximo de IPs que podem ser utilizados. Só que o 5G, ele aumentou esse fluxo de conexões. E por que isso é importante? É impossível. Imagina só a quantidade de carros que a gente tem no mundo, gente. Já imaginaram, né? Imagina se cada um desses carros tivesse ali acesso à internet. Olha a quantidade de conexões que podem ser geradas. Agora imagine que a grande tentativa de conexões desses vários carros seja que a gente pare de dirigir para acabar com acidentes, tudo isso, mas que os carros sejam inteligentes, que o trânsito seja guiado dessa forma. Imagina a sua casa, que cada aparelho que tem ali, até geladeira, ar-condicionado, fogão, tudo tivesse um tipo de conexão com a internet. Por algum motivo, não vamos tentar especificar por que o meu fogão vai ter conexão com a internet. Mas vamos imaginar que cada um deles tivesse a conexão. Para cada um deles ter essa conexão, eles precisam ter um endereço. Não pode ser compartilhado. Não, Rildo, é tudo lá de casa. Coloca tudo no endereço lá de casa. Não é assim não. Vocês já acessam a internet na casa de vocês ou em qualquer lugar. Quando vocês conectam, aparece o número de IP, não é isso? Aí chega um coleguinha seu e vai conectar na mesma rede. O número de IP que aparece para ele é diferente, não é? Ah, mas a gente está na mesma casa, deveria ser o mesmo número. De jeito nenhum, cada um tem o seu número. Para que a internet possa ser utilizada, você pede algo e esse algo venha para a sua máquina. Então, cada pessoa tem que ter seu próprio endereço, cada máquina tem que ter seu próprio endereço. E o 4G, a internet do que a gente já tinha, não suportaria isso. Não suportava. Essa demora. O 5G começou a ser falado, a ser gerado ali em 2011 e agora que ele está crescendo no mundo, sendo instalado principalmente aqui no nosso país. Levou tanto tempo por quê? Por causa dos usos dessas frequências, a decisão de qual frequência deveria ser utilizada e principalmente por esse ponto aí dessas várias máquinas recebendo vários números IPs ao mesmo tempo. Como isso deveria ser organizado? Então a decisão de tudo isso que levou esse tempo todo. Inclusive, nem vou trazer, porque é algo ainda experimental em laboratório, aqui eu não vou trazer isso para nós. Mas já existe um estudo da sexta geração. Enquanto a gente está lançando o 5G, já existe um início ali do estudo da sexta geração. Ou seja, a sexta geração é justamente a utilização máxima dentro das nuvens. A utilização dessa tecnologia chamada internet das coisas, mas agora tudo isso, nada instalado na sua casa, mas tudo nas nuvens. Já existe um estudo sobre isso.
para o futuro. Diz que no máximo ali em 2030 é para estar chegando essa sexta geração. Mas vamos focalizar aqui na nossa quinta geração. Deixa a sexta geração lá para frente. Vamos focalizar aqui na quinta geração. Então, primeira geração, começou ali década de 80. A gente viu ali que a utilização do AMP foi principalmente aquilo que trouxe a utilização desse protocolo. É isso que trouxe principalmente para a inovação para essa fase aí. Porque a gente tem que entender que mesmo falando que ela começou década de 80, mas as primeiras comunicações telefônicas, até mesmo sem fio, elas vão ali da década de 30. E levou esse tempo todo por causa da utilização de protocolos ali de comunicação. Vamos passar aqui, ó, 83. Em 83, a frequência utilizada era de 850 MHz para transmissão de voz. Era praticamente um walkie-talkie, praticamente aquele rádio walkie-talkie. Tanto que ele se parece muito, aí, Motorola Dynatac, parece muito com aqueles rádios utilizados lá nas guerras. Segunda geração foi ali impulsionada principalmente pelo uso de dispositivos do tipo micro-onda, onde ele enviava mensagens curtas. Gente, o 5G, o 2G, ele utilizava, olha só a velocidade, não excedia 9.6 kbps, ou seja, kb por segundo. Gente, o que é um kb, gente? Um kb não cabe nada, gente. É mínimo, mínimo, mínimo. Não dá para nada. Se você pegar algo como uma foto, vocês bateram uma foto de qualidade baixa, vocês foram lá na internet, puxaram um arquivo de foto, olha o tamanho dele. Vocês vão perceber que essa quantidade aí, essa taxa de transmissão era irrisória, era mínima. E aí, utilização do TDMA, eles trabalhavam. Eu quero que essa passagem agora, eu quero que vocês vejam as faixas. Trabalhavam ali nas faixas de 800 a 1900. Vocês perceberam que a primeira ela trabalhava com 850 MHz. Essa daqui substituiu, utilizando desde 800 a 1900 e com isso aumentou a amplitude quanto ao uso. Era considerado 3 vezes mais rápido do que a AMPS. Outra coisa interessante é a chegada do chip. O chip dos celulares fez com que você não fosse obrigado a comprar a linha mesmo daquele celular e que você você pudesse ter até mais de um só aparelho. E é nisso o grande interesse, a gente tem que entender o seguinte, o grande interesse da criação do SIM card não foi simplesmente para que melhorasse a sua segurança, melhorou? Melhorou. Não era para que diminuísse os preços, diminuiu? Diminuiu. Mas a intenção era que você pudesse utilizar aparelhos diferentes. Então eram os fabricantes que impulsionaram esse uso do SIM card para justamente houvesse a venda de mais aparelhos diferentes. O 2.5 veio a criação do General Packet Radio Service, ou simplesmente GPRS, e ele substituiu a comutação de circuitos do GSM para a comutação por pacotes. Isso aqui é outro ponto que eu tenho que falar para você. Gente, o GPRS, vou colocar aqui, GSM e o GPRS. Nessa passagem aqui, o GSM, ele tinha ali a transmissão de dados dele, a transmissão era a comutação feita por circuitos. O que é a comutação por circuito? Ligado, desligado, 0 e 1. E a computação por pacotes? Eu consigo enviar vários dados ao mesmo tempo. É basicamente, vocês lembram lá em arquitetura, quando foi se falado do uso do 0 e 1, o binário, e aí quando você juntava vários desses binários, tinham muito mais dados, mais posições que poderiam ser enviadas, que formou justamente, ao invés do bit, formou mega, e aí é justamente a partir daí que aumentou o fluxo. Por isso que a partir do uso do GPRS, que aumentou-se muito mais o fluxo e deu início do 3G. Aí a utilização do 3G, pôde-se utilizar novos celulares.
a utilização do GSM, a passagem do GSM para o GPRS, aumentou-se aquele fluxo que ia de 9, a velocidade que era de 9 kb para 32 chegando até 80 kb. Então aumentou muito essa velocidade. E com isso pôde-se pensar-se em utilizar nessa transição de dados, nesse envio de dados, muito mais do que simplesmente uma imagem, simplesmente do que umas palavras, mas começar a haver até mesmo um estudo sobre a transmissão de voz, e aqui vem um estudo sobre voz, sobre o endereço IP, e até mesmo a transmissão de vídeos. E é por esse motivo que a utilização do GPRS tem compatibilidade com o protocolo IP. Uma coisa importante que tem que dizer, antes da geração 2.5 ou a utilização do GPRS, não se utilizava protocolo IP. Então, quando você fazia uma conexão, quando você mandava um SMS pela internet no seu celular, lá na segunda geração, você não tinha um IP, um número IP. Então, já era até difícil de você ter um rastreio sobre a tua mensagem. Já com a utilização do protocolo IP, isso foi possível. E aí, chegando na transição para o 2.5 a 3, a gente tem o Edge, o Ezinho, que lembra que eu falei do Ezinho? Que ele aumentou muito mais essa quantidade, chegando até 473 kbps, ou seja, a velocidade dele já estava ficando muito boa. E isso pôde-se pensar nas várias ferramentas a serem utilizadas dentro desses dispositivos. Aí as 3 gerações principais, cada um dos protocolos que foram utilizados, os padrões que foram utilizados, a gente vai retornar ainda a entrar em alguns deles, os principais, mas a gente vai focalizar muito mesmo na 4ª e na 5ª geração, mas fica aí só como lembrete. Terceira geração, chega com CDMA, o CDMA aumenta esse fluxo de envio para 2 megabits, aí 2 mega por segundo, aí agora sim, se 2 mega por segundo seria algo como, podemos dizer, com uma foto em péssima qualidade, com 2 mega eu poderia enviar uma foto dessa por segundo. E aí com isso eu posso enviar imagens, enviando imagens eu posso aumentar então o fluxo através de vídeos, e aí é que nasce, a gente pode entender o nascimento até mesmo de grandes redes como o YouTube. O HSPA, olha o Hzinho aí, gente. Conectei no H. Apareceu lá na torrezinha o H. Você está conectado ali no 3G. Velocidade que você está alcançando: 3.2 megabits. Essa é a velocidade média de transportes. Lembrar, gente, eu já falei isso aqui, mas lembrar que o 2G, todos os protocolos que foram utilizados no 2G, no 3G, 4G, todos eles ainda continuam funcionando. Não é à toa que você, ao se conectar em uma rede mais fraca, aparece aquele Ezinho, que é lá da segunda geração, ele ainda está lá funcionando, ainda existe. 4G, agora sim. Rede 4G, 4ª geração, também conhecida como o LTE. LTE, Long Term Evolution, ou evolução de longo prazo. Surgiu ali, não, é 2009, gente. Tá? 2009, vai ficar 2019, mas é 2009. Tá? 2009. E trouxe avanços significativos no que se trata de velocidade de conexão e carregamento de dados. Ela se tornou popular muito mais rápida do que as demais devido ao crescimento das vendas de celulares que cada vez mais contam com diversos recursos para utilizar o meio de internet. A rede 4G foi criada baseada no GSM e o WCDMA. Ela representa um momento importante na área das telecomunicações, no qual o usuário passa a ter maior qualidade em portabilidade em banda larga, o que permite que o usuário assista filmes em alta definição, mesmo enquanto eles são baixados, já que o foco do 4G é o tráfego de dados. Então, foi implementado algo que foi justamente a utilização de uma memória a mais, uma memória adicional, que seria, se a gente for a grosso modo, quando você está
assistindo um vídeo, por exemplo, no YouTube, e você percebe que a barra vai enchendo, mas ela já está na frente, onde você está, o ponto que você está assistindo já tem carregado mais adiante, aquilo dali está no cache. Então foi utilizado esse tipo de implementação, esse tipo de tecnologia no LTE. O LTE Advanced 4G+, gente, cada um desses aqui, todos eles ainda estão funcionando, e cada um deles aqui seriam uma estratégia diferente utilizada dentro do 4G. O LTE Advanced ou o 4G+, ou em muitos aí chamam até mesmo de 4,5G, surge para manter a rede 4G em diferentes frequências ou faixas de espectros simultaneamente, ou seja, aumenta a velocidade ao acessar a internet por diversos dispositivos e otimiza a rede. Gente, o que o 4G+, qual a estratégia dele? Ele utiliza a mesma regra do LTE, a mesma regra do 4G, só que ele está ali, ó, vamos pensar que você está aqui, está enviando sua transmissão para outra pessoa que está ali a receber. Essa transmissão, se ela já estiver sobrecarregada, tiver muita gente utilizando aquela mesma frequência, não tem aquela frequência que eu disse que cada uma das faixas tem, se ele perceber isso, que você está utilizando, já tem muita gente utilizando, ele muda a frequência. Vamos pensar que você está trabalhando na frequência 8,75, 875. Se você está trabalhando nessa frequência bem aí, e aí ele percebe-se isso, o que ele faz? Ele vai lá e muda aqui para uma frequência próxima, 876. Assim ele consegue trabalhar dentro daquela faixa, diversas faixas ali, e deixar a rede livre. Ele consegue mudar a frequência, ele não fica preso em uma só frequência. Então foi uma estratégia muito bem pensada que apareceu na geração do 4G, por isso chamado de LTE ou 4G+. Pessoal, chegou o momento do nosso intervalo e daqui 3 minutinhos a gente retorna.